Olá, amigos! Me chamo Ael, moro no interior de São Paulo e hoje vou contar minha história. Eu nunca pensei que meu destino seria decidido por uma assinatura em um contrato, mas naquela manhã chuvosa, enquanto minha mãe segurava minhas mãos com força, percebi que meu futuro já estava traçado. E não por mim. Você vai se casar. Ela disse com um tom que misturava alívio e tristeza. Eu quase ri achando que fosse uma piada de mau gosto. Mãe, com quem? Perguntei, tentando manter a calma. Ela desviou o olhar, incapaz de me encarar. Com o filho do presidente Han. O nome soou como um trovão nos meus ouvidos. Presidente Han, o homem mais rico e influente da cidade. O mesmo homem que anos atrás tirou minha família da falência mas a um preço que só agora eu estava descobrindo. Minha mãe explicou que, como forma de agradecimento por toda a ajuda, eu me tornaria esposa de Han Ji-soo, o herdeiro único. Um casamento arranjado para selar uma dívida antiga. No dia seguinte, fui levada para a mansão dos Han. O lugar parecia saído de um sonho ou de um pesadelo. As paredes eram tão brancas e impecáveis que me senti fora de lugar só por estar ali. E então o vi. Ji-soo, alto, olhar afiado, roupas perfeitamente alinhadas. Ele não parecia surpreso ao me ver. Apenas me analisou, como se estivesse avaliando um objeto que acabara de comprar. Então, você é eu, menos, disse ele, com um leve sorriso irônico. E você é o homem com quem vou me casar contra a minha vontade, retruquei. Antes de me dar conta do que estava dizendo, ele arqueou uma sobrancelha como se achasse divertido. Pelo menos é honesta. Os dias seguintes foram sufocantes. Eu vivia na casa dele, mas éramos como estranhos. Ji-soo parecia não se importar com a minha presença. Até que uma noite, durante um jantar com a família, ele segurou minha mão diante de todos e disse: "Em breve, seremos oficialmente marido e mulher." O olhar que ele me lançou tinha algo escondido. E eu logo descobriria que o casamento não era apenas para pagar uma dívida, mas para cumprir um plano dele, um plano que, de alguma forma, tinha a ver com um segredo do meu passado que nem eu sabia que existia. As semanas que antecederam o casamento foram uma mistura de silêncio, constrangedor e gestos calculados. Ji-soo era impecável em público, sorria, dizia palavras doces, colocava o braço ao meu redor. Mas assim que as portas se fechavam e estávamos sozinhos, ele voltava ao seu habitual ar distante, quase frio. Eu tentava entender quem ele realmente era. Por que um homem como ele, menos bonito, rico e influente, menos aceitaria um casamento arranjado? E por que parecia tão interessado em que tudo fosse rápido e sem questionamentos? Uma noite, sem conseguir dormir, desci até a biblioteca da mansão. Enquanto passava os dedos pelos livros, encontrei um envelope caído entre duas prateleiras. Curiosa, o abri e meu coração disparou. Dentro havia fotos minhas, tiradas anos atrás. Em algumas, eu era só uma criança, em outras, uma adolescente. Mas o que mais me chocou foi ver uma foto minha com meu pai. E outra, tirada no mesmo dia, mostrando meu pai de mãos dadas com um homem que reconheci. Imediatamente, o presidente Han. O que aquilo significava? Por que Ji-soo tinha essas fotos guardadas? No dia seguinte, durante o café da manhã, arrisquei perguntar: "Por que você tem fotos minhas desde criança?" Ele largou lentamente a xícara sobre o pires e me encarou. "Porque eu já sabia quem você era, muito antes de você saber quem eu sou." Meu estômago se revirou. Aquele olhar dele carregava algo mais que mistério. Carregava uma verdade que ele ainda não estava pronto para revelar. O casamento chegou mais rápido do que eu esperava. Vesti o hanbok branco, caminhei pelo corredor e vi Ji-soo me esperar no altar. Tão imponente que parecia uma pintura viva. Ele sorriu para mim, mas seus olhos não sorriam. Quando trocamos votos, ele se inclinou para sussurrar no meu ouvido: "A partir de hoje, você vai descobrir coisas sobre o seu pai que ele nunca quis que soubesse." Minhas mãos tremeram, mas eu não podia recuar. Era tarde demais. E no fundo, eu sabia, meu casamento não era o fim. Era o começo de um jogo perigoso. As primeiras semanas de casamento foram como viver em um campo minado. Cada palavra que Ji-soo dizia parecia carregada de um duplo sentido. Cada gesto dele parecia calculado para me deixar instável. À noite, ele raramente dormia no nosso quarto. Eu acordava e via a luz saindo por baixo da porta do escritório dele. Um dia, decidi espiar. A porta estava entreaberta e pude ouvir a voz dele ao telefone. "Sim, tenho certeza. Ela não sabe nada ainda, mas logo vai saber. E então não haverá mais volta." Meu coração disparou. De quem ele estava falando? De mim! Voltei para o quarto antes que ele me visse. Na manhã seguinte,
Recebi um envelope misterioso, deixado discretamente sobre a minha penteadeira. Não tinha remetente dentro, havia apenas uma frase escrita à mão: seu pai não é quem você pensa. E junto, uma chave prateada. Tentei perguntar a Jisoo sobre aquilo, mas ele desviou. Você vai descobrir na hora certa. No entanto, ele começou a mudar comigo. Pequenos gestos, como puxar a cadeira para eu me sentar, deixar café no meu quarto, me cobrir quando eu adormecia no sofá. Não sabia se era genuíno ou apenas parte do jogo. Certa noite, chovia forte. A energia caiu por alguns minutos e fiquei sozinha na sala, iluminada apenas pelo clarão dos relâmpagos. Jisoo apareceu, molhado da chuva, com um olhar sério. Você precisa vir comigo agora. Ele me levou até um armazém antigo no porto. Lá dentro, usando a chave que recebi, abri uma porta escondida atrás de prateleiras de madeira. O que vi me tirou o ar. Pilhas de documentos, fotos e contratos, todos envolvendo meu pai e o presidente Han em negócios ilegais. E no meio das pastas, uma carta endereçada a mim. A caligrafia era do meu pai. Se você está lendo isso, é porque já não estou mais aqui. E se casou com Jisoo. É porque ele sabe a verdade. Olhei para Jisoo, assustada. Ele se aproximou e disse, quase num sussurro: seu pai destruiu a minha família. E eu me casei com você para ter certeza de que você pagaria essa dívida. Meu mundo desabou. No entanto, meu coração batia forte demais quando ele me olhava. Como odiar um homem que, mesmo querendo me destruir, parecia querer me proteger? Não consegui dormir naquela noite. As palavras de Jisoo ecoavam como marteladas. Eu me casei com você para que pagasse a dívida do seu pai. Mas se ele realmente queria vingança, por que não me destruía de uma vez? Passei os dias seguintes evitando-o, mas isso só parecia irritá-lo. Ele começou a aparecer nos lugares onde eu estava, a encurtar a distância entre nós. E quanto mais eu o afastava, mais ele parecia determinado a me manter por perto. Uma noite, ele entrou no quarto sem bater. Você acha que pode simplesmente me ignorar depois do que descobriu? Perguntou, a voz baixa, mas carregada de raiva contida. Você destruiu minha vida, menos respondi, com a voz trêmula. E ainda espera que eu aceite isso. Ele se aproximou, tão perto que pude sentir sua respiração. Eu espero que você entenda. Mas antes que pudesse responder, ele me entregou um dossiê. Dentro havia fotos recentes do meu pai. Mas não deveria ser possível. Meu pai tinha morrido há 5 anos. Isso não faz sentido, murmurei, com as mãos trêmulas. Jisoo fitou meus olhos. Sério, ele está vivo. E fugiu levando o que era da minha família. A verdade caiu sobre mim como um raio. Meu pai não era a vítima que sempre imaginei. E Jisoo, ele não estava apenas se vingando. Ele estava me usando como isca para capturá-lo. Naquela mesma semana, Jisoo me levou a um hotel afastado, dizendo que era para minha segurança. Mas, no segundo andar, vi de relance um homem entrar num quarto, o rosto envelhecido, mas inconfundível. Era meu pai. Antes que eu pudesse correr até ele, Jisoo segurou meu braço com força. Não agora. Sua voz estava carregada de emoção. Se você for até ele, vai perder a única chance de saber toda a verdade. Eu o encarei, o coração dividido. Entre o homem que me criou e o homem que dizia querer me destruir, qual deles era o verdadeiro inimigo? Naquela noite, Jisoo ficou no quarto comigo. Não me tocou, mas também não saiu. Ficou apenas ali, sentado, me observando com um olhar que misturava dor e algo que eu não queria admitir, desejo, e pela primeira vez me perguntei se o ódio que ele dizia sentir por mim já não tinha se transformado em outra coisa. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que algo estava errado. O quarto estava silencioso demais. Jisoo não estava na poltrona. Corri até a janela e vi, lá embaixo, 2 carros pretos cercando o hotel. Entre eles, Jisoo e meu pai discutiam com gestos agressivos. Desci as escadas sem pensar, o coração martelando no peito. Quando cheguei ao saguão, um homem me impediu de avançar. Era um dos seguranças de Jisoo. Não, senhorita. O senhor pediu para que ficasse longe. Ele não pode decidir por mim, gritei, empurrando o homem e correndo para fora. A chuva caía fina, mas o frio era cortante. Meu pai me viu e seu rosto se transformou. Aneu, saia daqui, gritou a voz desesperada. Mas Jisoo avançou, segurando-o pelo colarinho. Você mentiu, enganou
e destruiu tudo que minha família tinha. Ele cuspiu as palavras, os olhos ardendo. Eu fiz o que precisei para proteger minha filha. Meu pai retrucou. E então, como se o mundo tivesse parado, ambos olharam para mim. Eu estava no centro daquele conflito que não pedi para fazer parte. Meus olhos se encheram de lágrimas. Chega, eu não vou ser moeda de troca para vocês. Dei as costas, mas antes de dar um passo, senti a mão de Jisoo no meu braço. Ele estava tremendo. Eu não consigo te deixar ir. Sua voz quebrou, como se aquela fosse a primeira vez que ele confessava algo sem máscaras. Você deveria me odiar, respondi. Eu tentei. Ele respirou fundo, os olhos fixos nos meus. Mas cada vez que olhava para você, só me afundava mais. Meu pai tentava me chamar, mas a voz dele parecia distante. Naquele instante, percebi que não havia final feliz possível sem dor. Se eu escolhesse Jisoo, estaria traindo meu sangue. Se escolhesse meu pai, viveria para sempre com a dúvida sobre o que poderia ter sido. A sirene de uma viatura cortou o ar. 2 policiais saíram. Algemaram meu pai sem me dar tempo de reação. Jisoo permaneceu ao meu lado, olhando em silêncio, até que meu pai foi levado. Isso foi sua vitória? Perguntei, com a voz embargada. Ele não respondeu. Apenas me puxou para um abraço, como se quisesse que eu esquecesse tudo. Mas como esquecer? Eu estava casada com um homem que destruiu minha família. E ainda assim, parte de mim queria que ele nunca me soltasse. O destino parecia rir de mim, porque naquele momento, percebi que minha história com Jisoo estava apenas começando.